bonito e abençoado, boa tarde. Sou eu aqui com vocês mais uma vez, o professor João Paulo, para a gente fazer uma tarde de história aqui com vocês, tá bom? Vamos comigo, vamos estudar. Lembrando sempre, né, dos nossos patrocinadores, né? Um abraço aí para toda a família que está acompanhando nesse momento, tá bom? Ó, povo, e aí, como é que vocês estão? Estão se cuidando, higienizando bem as mãos, mantendo o distanciamento social? Então vamos cuidar, cada um cuidando de si, está cuidando do outro também, né? Se tiver que sair, use máscaras e se cuide para a gente continuar bem e comemorando a saúde, né? E aí vai os meus pêsames para todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, né, durante essa pandemia. Então, aquele abraço confortante. Vamos estudar essa tarde, primeirão? Vamos embora estudar comigo. A gente vai estudar história aqui com vocês. E primeiro vamos resgatar o que a gente procurou aprender, né, na semana passada, na semana retrasada. Olha, a gente estava falando com vocês sobre a Índia, né? Na verdade, durante essas aulas aqui de primeiro bimestre, o que é que a gente vê em história, né? A gente vê a teoria da história, a gente vai ver como é que é formada a ciência história, né? A gente olhou e identificou a questão das fontes históricas para poder construir uma versão da história, para poder construir uma hipótese. E daí nós vimos o período paleolítico, o período neolítico, dentro daquele grande período que chamamos de pré-história. O surgimento da escrita é um marco que a gente entende que dali em diante começou a história. E com o surgimento da escrita está dentro do surgimento também das grandes civilizações. E a gente tratou aqui com vocês, né, sobre este conceito de civilização, né? O que é uma civilização? Chegamos ao acordo comum de que é quando as sociedades humanas ficam bem complexas ao ponto de dividir o trabalho, de dividir as obrigações de uma coletividade. E essa coletividade também construir várias coisas, né? Um dos aspectos humanos mais marcantes que tem, né? Um dos principais, se não o principal, é a mudança do meio onde o homem está inserido. Então, onde o homem se insere, ele trata de modificar aquele meio. Modifica-se um curso de um rio, constrói-se uma barragem, constrói várias casas, e essas várias casas, com todas essas obras, entendemos no futuro que isso se transforma em uma cidade, um conjunto de pessoas morando juntas, subordinadas a leis de uma cidade. Tá? Dentro disso, aí a gente viu aqui várias civilizações, né? Vocês viram aqui comigo os persas, aí lembrando, né, que os persas eles ocupavam ali a parte da Mesopotâmia, né? E antes deles ainda, o primeiro povo ali da Mesopotâmia, lembra comigo, os sumérios, e ainda dentro da Mesopotâmia vieram os babilônicos, né, um povo de grande expressão, né? Primeiro os babilônicos caldeus, né? Depois os neobabilônicos, e esses nomes todos dependendo da cidade-estado de onde eles surgiram, né? Não esquecer também os assírios, também da região da Mesopotâmia. E aí a gente deixou um pouquinho do lado da Mesopotâmia para dar uma olhada lá na Palestina. E lá na Palestina com dois povos bem distintos, né? Os fenícios e os hebreus. Os fenícios, um povo aí de origem de navegantes, né? Eles ocupam o litoral da Palestina, o litoral ali do Crescente Fértil, onde tem pouca terra fértil, e aí eles fazem agricultura, mas não se empenham tanto assim na agricultura, digamos assim, e tem um marzão ali na frente deles, né? E daí eles se empenham em fazer rotas comerciais. Os fenícios foram formidáveis nisso, né? Chegaram a longas distâncias. Pra você ter ideia, a capital de Portugal, Lisboa, é atribuída ao seu surgimento aos fenícios. Então eles ocuparam o sul da Europa, o norte da África, praticamente toda a costa do Mediterrâneo havia povos de origem dos fenícios, né? E para facilitar essa questão do comércio, os fenícios também pensaram no alfabeto. Os fenícios começam a fazer o alfabeto dele de acordo com os fonemas. E essa base de alfabeto que utilizamos até hoje, daí atribuído aos fenícios, esse alfabeto que a gente utiliza, que baseia-se no som das palavras que produzimos. Bom, ali vizinho ao fenícios tem um povo também que contribuiu bastante com a nossa cultura, né? Que é o povo hebreu, né? O povo hebreu aí que está na nossa base cultural, como eu falei, nossa cultura de judaico-cristã. Então, a questão do judaísmo
vem de origem do povo hebreu, né? É uma religião que surge, é a religião dos hebreus, uma religião monoteísta, e aí você vai ver, essa já é a grande principal diferença das outras religiões, das religiões dos persas, né? Que era uma religião de dois deuses, a gente chama de religião dualista, né? Dos próprios fenícios, onde havia vários deuses, mas dois grandes deuses, né? O deus do sol, o deus da lua. Já com hebreus é a religião monoteísta, onde há apenas um Deus e que se identifica como o Eu Sou, né? O Jeová, o Eu Sou. E aí dessa história dos hebreus, que começa lá com Abraão, aí vem Isaac, Jacó, passa pela história de José, quando eles são levados para o Egito, e 400, 500 anos depois, vem a história de Moisés, que vai fazer o caminho de volta, né? Tirar as pessoas do Egito e levar para a Palestina. E ali na Palestina recomeça a história dos hebreus, onde tem o auge com o rei Davi e o seu filho Salomão. O auge porque ali eles encontraram paz, né? Era um povo de muitas guerras e tiveram um longo período de paz e também um longo território, né, que conquistaram. Né? Conquistaram uma imensidão de território como nunca antes. Os filhos de Salomão entram em discórdia e aí divide o reino e começa a fragmentação dos hebreus. Né? Bom, então são curiosidades que a gente viu para no sentido de chamar a atenção. E em aula passada a gente falou sobre um outro povo de um outro lugar bem distante também, lá no Oriente, né? Falávamos sobre a Índia. E como eu sempre gosto de trazer, né? A gente contextualiza. Então a Índia faz parte dos BRICS, Brasil, Rússia, China e Índia, incluindo aí a África do Sul, hoje, atualmente, né? Um grupo de países que se uniram, dadas suas realidades macroeconômica e social também, né? A macroeconomia, uma busca pelo desenvolvimento sustentável, né? Pela independência das exportações. E, socialmente falando, são países que possuem bastante desigualdade social, né? Poucas pessoas ganham muito dinheiro, muitas pessoas ganham pouco dinheiro. Então, gerando desigualdade social nessas sociedades. A China também, ou melhor, desculpa, a Índia, ela é a segunda maior população do mundo, né? É a terra de Mahatma Gandhi, aquela figura icônica do século XX, né, onde ele faz uma revolução silenciosa. A Inglaterra dominava a Índia e dominava muito mais por um aspecto econômico, fazendo os indianos dependentes dos seus produtos. E aí Gandhi se mobiliza ao ponto de não comprar e não ter nada de que seja de origem inglesa e viver com aquilo que realmente ele tinha ou podia possuir. Então isso foi contagiante. Os indianos, a partir daí, começaram a fazer assim também e aos poucos foram se libertando do domínio inglês. Né? É uma sociedade bem diversa, responsável por uma grande indústria do cinema. Né? A sociedade indiana ela é bem dividida em castas, como a gente pode ver aí. Ó. Assim, aqui tem um aspecto cultural, né, bem legal dos indianos, que é o Taj Mahal, né? Um grande castelo coberto de mármore branco, né? Como uma prova de amor ele foi construído. Então, é um dos maiores pontos turísticos do mundo, é o Taj Mahal. Se puder, tiver a oportunidade de conhecer, vale muito a pena. E aqui o rio Ganges, né? Uma das muitas curiosidades que a Índia tem é a sua religião, ou melhor, as suas religiões. Então, como eu falei, a Índia é um país de grande população, né? É o segundo maior país do mundo em termos de população, e lá tem três grandes religiões, basicamente, né? A hindu, o budismo e o islamismo, né? Então tem uma diferença aí de budismo para hinduísmo que a gente precisa compreender, né? Então dentro do hinduísmo há vários deuses, cada um com seus significados e com seus rituais, né? Um dos mais famosos é o da purificação, que acontece no rio Ganges. E aí, como sempre tem essa curiosidade, a gente sempre responde, né? O rio Ganges é um dos mais poluídos do mundo e nesse caso aqui de purificação religiosa, as pessoas realmente acreditam que ali podem se purificar, mas logicamente não do seu corpo, né? Purificar da sua alma, já que está na tese aí da religião, tanto hinduísta como a do budismo, da busca dessa purificação, né? A qual chamam nirvana, é quando se encerra
o ciclo de reencarnação. Isso mesmo, essa é uma religião que acredita em reencarnação, onde a pessoa morre e depois volta à vida. Volta à vida acompanhada do seu karma, ou seja, da herança da vida anterior. Tá? O karma é uma herança da vida anterior. Então a pessoa morre e aí ressuscita uma outra vez, trazendo consigo aquilo que ficou pendente da vida passada. Em melhorando, em resolvendo esses problemas, a pessoa volta numa vida melhor ao ponto de alcançar o nirvana, um grau, né, máximo, e olha, esse melhor jamais ligado à questão de riqueza, melhor no sentido espiritual, menos desapegada das coisas materiais. Quando se consegue fazer isso, você chegou ao ápice, ao nirvana, e aí o seu ciclo de reencarnações chega ao fim. Bom, aí está o Gandhi, né? A gente falando da Índia, e aqui tem a indústria do cinema, né? Pouco conhecida aqui no Ocidente, mas muito conhecida no Oriente, né? É a Bollywood, produz muito mais filmes do que Hollywood. Alguns chegam para a gente aqui, né? As novas produções também têm atendido aos indianos, né? Dos novos streamings que há por aí. E aqui um filme vencedor de Oscar, que é o Quem Quer Ser um Milionário. Bravo filme, aí já fica a dica mais uma vez, para quem quer entreter-se, né, e aprender ao mesmo tempo. Se você vai fazer essa opção por se entreter diante de uma tela, então que seja com um filme de qualidade, de conteúdo histórico, que você possa compreender a realidade de uma sociedade. Então quem quer ser um milionário, aí é uma boa pedida para vocês. Amanhã, hoje ou depois, quando você estiver assistindo esse vídeo, né, você vai poder seguir essa dica aí no seu tempo livre, assistir um bom filme. Bom, aí a Índia vem dessa origem, da civilização Harappa, mais antiga que a gente tem notícia. Tá? São cidades construídas antes de 3.000 anos antes de Cristo. Então e por que a gente chega, pessoal do primeiro ano, porque a gente chega nessa data, porque se acha vestígios arqueológicos, né? Vestígios da presença do homem no passado. Então, o que é que a gente encontra ali? Encontra uma louça, encontra uma cerâmica, encontra um resto de fogueira, encontra-se ossadas, e a partir do encontro desses objetos, faz-se a datação deles por meio de vários processos. O mais conhecido é o carbono 14. Né? Se identifica aquele objeto e a quantidade de moléculas de carbono que ele liberou vai dizer para a gente mais ou menos a quantidade de tempo que ele está exposto, né? E daí a gente chega a essas datas, não é uma data aproximada, mas é uma data lógica, digamos assim, né? Ou seja, tem erros aí de 40, 50 anos, mas quando a gente fala isso em séculos, não é um erro tão grande assim, tá? Então, como é que a gente pode dizer que uma cidade foi construída há 3.000 anos antes de Cristo? Ou seja, na nossa conta básica aqui, há mais de 5 anos. Porque os vestígios que se encontram de uma cidade, né, tijolos, ferramentas, restos mortais, são datados desta data, né, de 3.000 anos antes de Cristo a 5.000 anos. Daí a gente faz essas conclusões. Então, os vestígios sugerem uma organização urbana, troca comerciais com outros povos e registros escritos. Então, mais uma vez, a presença da escrita aí com a civilização indiana. Depois, né? Aqui outra curiosidade, né? A sociedade indiana é sempre dividida aí em castas, né? Há uma divisão muito rígida nesse sentido, né? Os brahmanes lá no topo, né? São os sacerdotes intelectuais, os kshatriyas, que são os guerreiros, logo abaixo, os vaishyas são os comerciantes e os sudras, camponeses, artesãos e operários. E aí tá os dalits também, né? Que são os párias, aqueles que não se pode tocar, né? Uma tradução para essa palavra dalit são aqueles que você não pode nem tocar. Então, como a religião, né, fundamentou esses conceitos de sociedade e influenciou bastante na sociedade indiana, é um exemplo da sociedade de castas, né? Se você nasceu nessa camada social, então contente-se, esse é o seu karma, você nasceu aí porque está pagando alguma coisa da vida passada e tem que fazer por merecer nesta vida para na outra vir numa classe melhor ao ponto de você chegar ao seu nirvana. Isso dava uma aceitação às pessoas, né?
Poxa, eu sou Dalit e não há o que eu possa fazer, porque esse aí é o meu destino, este é o meu karma. Em alguns lugares no interior da Índia ainda se configura essa divisão social, tá? Mas nas grandes cidades essa divisão social já não acontece mais. É muito parecida aqui com a nossa, né? Que é baseada na riqueza, no que as pessoas têm a oferecer. E a aula de hoje a gente vai falar de um povo também, a gente pega o avião, ó, e vem aqui para um outro continente, a gente sai lá do Oriente e pousa no continente africano. Então presta atenção, pessoal, continente africano. Às vezes eu tenho alguns alunos que olham o mapa da África e ele tem uma certa semelhança com o mapa do Brasil. Essa é a principal justificativa para que alguns estudantes acreditem que a África é um país. Então presta atenção, a África é um continente e neste continente tem vários países e fala-se lá vários idiomas. Né? Então, assim, deixa eu mostrar para vocês que na origem da África, como a gente está estudando, nessas civilizações antigas, como a gente está estudando, uma das maiores que ocupou aquele continente são os povos de origem banto. Esclarecendo para vocês, né, que banto, na verdade, é um tronco linguístico. Né? Povos que falam língua de origem banta. Então, esse tronco linguístico deu origem a várias nações. Então, é mais ou menos o raciocínio que os portugueses utilizaram quando chegaram aqui na América do Sul, quando chegaram aqui no Brasil. Eles fizeram esse raciocínio com os índios, com quem já morava aqui. Então, quando eles percebiam o idioma daquelas tribos, uma parecida, diferente, né, mas semelhante umas às outras, então eles classificaram por troncos linguísticos. Então, por exemplo, Tupi-Guarani são as tribos que falavam esse idioma. Jés são a tribo que falava esse idioma. Guarani, as tribos que falavam o Guarani. Então, eles dividiam por troncos linguísticos. Esse mesmo raciocínio acompanha aí essas várias nações africanas que tinham a língua banta como seu principal tronco cultural, né? Então trata-se de um tronco linguístico de onde derivam várias nações. Hoje há mais de 400 etnias de origem banto. Bom, aqui está o continente africano, né? E essa civilização banta que a gente está falando aí é onde tem esse amarelo mais escuro, né? Que vai do centro da África e chega até ali a África do Sul, passando por Angola, né? Camarões, Nigéria, grandes países hoje da África, chegando até a África do Sul. Bom, os povos bantus já desde o início praticavam a agricultura, caça e pesca. Além disso, já conheciam a metalurgia, o que deu grande vantagem na conquista dos outros povos vizinhos. Então, assim, eles praticavam a caça e pesca, mas a metalurgia, né, que vem na história da humanidade como que por acaso. Né? Muito calor, aquele calor aquecia o minério, e o minério, depois de resfriado, transformava-se numa liga metálica. E essa liga metálica fez toda a diferença nas guerras e fez toda a diferença na própria agricultura. Né? As ferramentas para fazer agricultura são metálicas. Ou seja, o povo que dominava a técnica da metalurgia, quando a gente diz isso em história, quando você lê isso no seu livro de história, entenda que aquele povo ali está um passo à frente de outros que não tem essa técnica da metalurgia dominada. Um passo à frente porque a produção agrícola é maior, né? Ou seja, menor do que um povo que não tem. Né? E a guerra que eles podem fazer é mais danosa. Né? Uma arma metálica é muito mais poderosa do que uma arma feita de pau, pedra ou até mesmo osso, né, como se era utilizado. Originalmente viviam em aldeias governadas por um chefe, mas depois esses povos, né, essas aldeias se uniram e constituíram um reino. Né? Um dos mais famosos é o Reino de Congo, que envolvia grande parte do noroeste do continente africano. Eles praticavam religiões tribais, onde a grande ênfase era dada ao culto dos antepassados. E aqui é um ponto bem interessante porque chega aqui no Brasil. Pessoal, a maioria dos escravos que foram trazidos para o Brasil, a maioria dos africanos, né, que foram escravizados e trazidos à força para o Brasil, para um trabalho duro e braçal,
era de origem banto. Então a religião também eles trouxeram com eles, né? A religião vem junto com a gente, né? Onde a gente vai, a gente professa a nossa fé. Então a religião banto tinha isso na sua origem, de professar, de propagar, de adorar os seus ancestrais. E a gente vê essa herança bem expressa, por exemplo, no candomblé, onde você tem os ancestrais, a ancestralidade, né, sendo admirada, sendo adorada por seus seguidores. Na origem, aqueles deuses hoje do candomblé foram reis e rainhas, heróis, guerreiros do passado, e a sua história foi sendo contada oralmente de geração a geração, até que gerações depois eles passaram aquela fronteira, né, da realidade do fato para o mito. Então, aquela fronteira onde o herói do passado, né, vira um deus aqui do presente. Então eram homens e mulheres do passado que fizeram um grande feito e foram sendo lembrados de geração em geração. Os bantos promoveram e mesclaram a cultura nativa no Rio de Janeiro, né? Principalmente capital aí da colônia portuguesa, com os cucumbis, as congadas e o jongo, que são os ritmos considerados o pai do samba. Na culinária, inseriram o quiabo, o angu, maxixe, jiló, a muqueca de peixe e a feijoada. Olha que contribuição maravilhosa, né? Só essa culinária riquíssima aí, que a gente tem de origem africana e está praticamente todos os dias inserida no nosso cotidiano. A cultura do Reino de Congo também teve influência decisiva em ritmos brasileiros, como o samba, bossa nova, congado, pagode, entre outros. Também são de origem banto, berimbau, a cuíca e a capoeira. Os africanos trazidos ao Brasil, incluindo bando, nagô e jazz, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras, e aos sais malês de religião islâmica e alfabetizados em árabe. Porque tem isso também, né? Para a gente desmistificar. Nem todos esses escravos que foram trazidos ao Brasil tinham essa religiosidade baseada na ancestralidade. Também havia ali entre eles os malês, né? Que eram escravos convertidos ao islamismo. E estudar, né, a revolta dos malês, que foi uma revolta ocorrida na Bahia, cuja liderança eram de escravos islâmicos. Agradeço a todo mundo. Daqui a pouco tem aula para o Singudão.